Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordei com o silêncio. Esse é o barulho que mais assusta quando se vive sozinha. A chuva bateu na telha a noite toda. Aqui em Tocantins, quando chove, é como se o céu inteiro desabasse. Pesado, quente, sem piedade. Acordei devagar, como sempre. Os ossos doem. 47 anos vividos em pé, e cada manhã eles me cobram interesse. Levantei, varri a terra vermelha que entra por baixo da porta. A poeira dessa terra vermelha do interior nunca sai completamente. Ela fica nas frestas, nos cantos, como se a terra quisesse voltar sempre. Café preto, puro, sem açúcar. Um bolo seco, que fiz 3 dias atrás. Depois saí para a rotina, alimentar as galinhas, verificar a cerca, caminhar até o poço. 21 anos fazendo a mesma coisa. Depois que Donato morreu, foram 13 anos agora, aprendi que a vida não oferece dramas todos os dias. A vida oferece repetição. E a gente sobrevive repetindo. Acordar, café, trabalho, silêncio, dormir. Acordar de novo. Ele era caminhoneiro. Morreu no meio da estrada, num barranco perto de Goiás, sem ninguém perto. Tiveram que identificar pelo que restou. Não fui ver, não consegui, nem arrependo. Algumas coisas a gente não precisa ver para saber que são reais. A fazenda era pequena, ainda é. Ele a herdou de um tio distante que Donato nunca conheceu direito. Não dá para ficar rico, mas dá para comer. Plantei algumas coisas ao longo dos anos. Milho, feijão, um pé de mangueira que agora tem altura de árvore. Criei galinhas, uma vaca velha, um cavalo que também é velho. As pessoas da vila sabem que não falo muito, e eu agradeço por isso. Elas não insistem. Compram meu leite, minhas frutas, os ovos, deixam o dinheiro em uma caixa de madeira embaixo do portão. Pronto. Sem conversa. Sem incômodo. Essa era a minha manhã, sempre a mesma. Tão igual que eu podia contar os passos antes de chegar em cada lugar. Até o momento em que vi a criança. Estava deitada na beira da estrada, bem em frente ao portão. Pequena, magra demais, suja, pele e osso. Não sei se desmaida ou dormindo, a diferença não era muito importante naquele momento. Meu corpo congelou. Tinha uns 7 anos, talvez menos. Cabelo preto, pele morena queimada de sol, ainda queimada apesar daquele corpo desnutrido. Respirava. Confirmei quando me abaixei e aproximei a mão de sua boca. Respirava fraco, mas respirava. Menina, menina, acorda, chamei. Nada, nenhum movimento. Olhei para a estrada. Nenhum carro, nenhuma nota, nenhuma explicação. Era como se o mundo tivesse simplesmente jogado essa criança ali, bem na porta da minha casa, e depois desaparecido, deixando apenas a poeira vermelha e o silêncio. Fiz algo que não fazia há muito tempo. Senti medo. Não era um medo genérico de quem vive sozinha. Era medo por alguém, um medo que queimava. Peguei a menina, pesava pouco, como uma boneca de pano. Levei para dentro da casa. Aquela casa que conhecia cada canto, cada barulho, cada sombra. Agora havia algo diferente dentro dela. Deitei a criança na minha cama, a mesma onde Donato dormiu. Depois dele, só eu dormi ali, sozinha, com aquela sensação estranha de ter tanto espaço para um corpo só. Ela era leve demais. Nem parecia gente de verdade. Parecia um espírito que o vento tivesse trazido até minha porta. A menina estava em febre. Eu via na pele avermelhada, no jeito como o corpo dela tremecia mesmo dormindo, mesmo inconsciente. Febre alta, o tipo que mata criança pequena. Fiz o que sabia fazer, o que minha mãe tinha me ensinado, antes de tudo ficar ruim com ela. Água morna com sal para lavar os pés cobertos de feridas profundas, algumas infeccionadas, cheias daquele pus amarelado que cheira à morte. Achei uma muda de roupa antiga minha que poderia servir. Um vestido simples, já desbotado, mas limpo. Caldo de galinha. Sempre deixo uns ossos cozidos numa panela.
o caldo que congelo em potes velhos. Ofereci quando ela acordou perto do meio-dia, assustada, chorando, gritando como se estivesse em um lugar diferente, como se não entendesse onde estava. "Tá segura aqui? Tá tudo bem." Falei com a voz mais mansa que consegui. Aquela voz que a gente usa com animais assustados. E talvez não fosse mentira. Talvez aqui fosse o lugar mais seguro que ela havia conhecido em muito tempo. Ela não falava, nem nome, nem de onde vinha, nem porque estava sozinha na beira de uma estrada em Tocantins, no meio do nada. Só chorava baixinho quando pensava que eu não estava vendo. Aquele choro silencioso de quem já chorou demais, de quem aprendeu que gritar não adiantava. Passei a noite acordada vendo ela dormir. A respiração pesada, o ar entrando e saindo com dificuldade. A febre não baixava. No dia seguinte, a febre piorou ainda mais. Eu sentia na testa dela quando encostava, aquele calor de fogo, aquele calor que não é natural. Lembrei de remédios que tinha. Resquícios de quando Donato ficou mal no fim, antes de ir embora de vez. Dipirona, antitérmico. Passei pano úmido na testa a noite toda, água morna do poço, aquela água que é quase gelada se você tiver sorte com a profundidade. "Como você se chama?" perguntei uma vez, quando os olhos dela ficaram um pouco mais claros. Ela olhou para mim com os olhos escuros. Olhos que tinham visto coisas que crianças não deveriam ver, e não respondeu. Só piscou devagar, como quem está sob água. "Tudo bem, a gente descobre depois", falei. E era verdade. Havia tempo. Ou pelo menos eu esperava que houvesse. A noite do terceiro dia foi a pior. A menina gritava dormindo. "Mãe! Mãe!" dizia, e eu tinha que segurar nas mãos, tinha que sussurrar: "Está tudo bem, está segura, eu estou aqui." E no fundo eu pensei: sua mãe deixou você morrer à beira de uma estrada. Sua mãe não está aqui. Agora é comigo. Naquela madrugada, pela primeira vez em 13 anos, rezei. Não era uma prece de joelhos formal, como minha avó ensinava. Era mais um sussurro rouco, enquanto eu sentava na cama, vendo ela dormir no sofá que eu havia levado para perto. Se é para levar, leva. Mas não deixa ela sofrer. Por favor, não deixa ela sofrer como sofreu. Meu coração disparava, pensando que talvez ela morresse ali, naquela cama que era minha cama, naquela casa que era minha solidão. E percebi algo que não queria perceber, algo que eu tinha enterrado junto com Donato. Eu importava se ela morria. Não era só caridade, era algo mais profundo. Era como se aquela criança pequenininha tivesse ligado um fio em mim que estava desligado há muito tempo. No terceiro dia, por volta da tarde, a febre cedeu. Ela abriu os olhos com clareza real. Não aquela neblina de febre, mas clareza de verdade. Sentou-se devagar no sofá, com cuidado, como se não tivesse certeza se o corpo dela ainda funcionava direito. Olhou em volta, para a sala simples, com aquelas paredes brancas que eu pintei há 5 anos, para as plantas pequenas na janela, jiló, hortelã, espécie de suculenta que não sei o nome, mas que não morre, para o crucifixo que herdei de Donato, embora ele não fosse de rezar muito. Depois me olhou. Você é a minha mãe?" perguntou com a voz pequena de quem está acostumada a ser ignorada. As palavras me cortaram direto no peito. Senti aquela sensação que descrever é quase impossível. Era como se alguém tivesse me aberto e encontrado algo que eu guardava lá, escondido, esperando ser encontrado. "Não, pequena, meu nome é Marina. Eu sou Marina também", ela disse, com a voz fraca, mas firme, como se tivesse certeza. Virei a cabeça para esconder as lágrimas. Deixei elas caírem quietas, molhando a blusinha que eu usava. Aquela blusinha antiga que Donato gostava. Donato e eu nunca tivemos filhos. Tentamos no começo. Depois paramos de tentar quando entendemos que talvez não fosse para ser. Depois ele morreu e a possibilidade morreu com ele. A vida segue essas coisas estranhas e cruéis.
A vida joga coisas na sua porta quando você menos espera. Essa menina, esse pequeno ser que apareceu do nada na beira da minha estrada, magra, ferida, perdida, tinha meu nome. Achei que era coincidência. Depois entendi que talvez fosse destino. Ou talvez fosse só vida. Apenas vida, sem explicação, sem lógica, apenas acontecendo. Na manhã seguinte, Marina comeu mingau, depois biscoito, depois pão com queijo que eu tinha. O apetite voltava como sinal de que o corpo dela estava se recusando a morrer. A cor voltava também, aquela palidez de doença dando lugar a uma pele mais viva. Mas ela não falava sobre como chegou ali, não dizia de onde vinha, não nomeava pais nem parentes. E eu não perguntei. Algumas coisas a gente descobre no tempo certo. Outras a gente nunca descobre, e está tudo bem assim. Algumas histórias ficam incompletas porque precisam ficar, porque a gente não está pronto para saber, ou porque não há resposta que faça sentido. O que eu sabia era que a polícia precisava saber, que tinha uma criança perdida em algum lugar, desaparecida, esquecida em uma estrada, que talvez houvesse alguém procurando. Uma mãe desesperada, um avô preocupado, alguém que não dormia imaginando onde aquela criança estava. Ou talvez ninguém estivesse procurando. E essa era a verdade que doía mais. Desci até a vila no dia seguinte. Falei com o delegado. Um rapaz novo, talvez 30 anos, que só vinha uma vez por semana porque a polícia também era rara por aqui. Mostrei uma foto que tirei dela dormindo. Marina dormindo no sofá, a respiração calma, o rosto descansado. Mantive o meu rosto impassível, como sempre, aquela máscara que eu tinha aperfeiçoado em 13 anos. Achei na beira da minha estrada. Estava sozinha, sem ninguém por perto. Ele anotou tudo em um bloco. Nome, Marina, idade aproximada, 7 anos, onde foi encontrada, estrada quilômetro 12, condições, febre, desnutrição, ferimentos. Disse que ia publicar na rede de desaparecidos da delegacia, que talvez alguém reclamasse, que talvez um abrigo procurasse por ela, que talvez não. É protocolo, ele explicou, como se eu não entendesse que protocolo às vezes significa que a gente faz algo, mas não espera que dê certo. Voltei para casa. Marina me esperava na varanda, assentada numa cadeira de madeira velha, vendo o horizonte. Aquele céu imenso de Tocantins, azul puro, sem fim, sem respostas. Um céu que prometia tudo, mas entregava pouco. "Você volta?" perguntou quando me viu, aquela pergunta tão simples, carregada de tanto medo. "Sempre volto", prometi. E era a primeira promessa que eu fazia em anos. A primeira promessa que eu acreditava que podia cumprir. Uma semana, depois 2. Marina ganhou cor como quem ganha a vida de volta, devagar, como um desenho que alguém está completando linha por linha. Seus olhos começaram a brilhar diferente. A desconfiança foi cedendo. Não completamente, porque aquela menina tinha aprendido cedo demais que confiar dói, mas o suficiente para ela conversar comigo enquanto a gente trabalhava. Tinha um cachorro. Ela disse uma tarde enquanto a gente dava comida às galinhas. Ou acho que tinha. Ele era preto. Tinha uma mancha branca no peito. Eu apenas assenti. Não perguntei mais nada. Deixei que ela falasse quando quisesse. Deixei que aquela história saísse dela, solta, sem pressão. Tinha uma casa também. Acho que era vermelha, ou talvez amarela. Não lembro bem. "Tudo bem não lembrar", falei. "Às vezes a gente esquece as coisas ruins de propósito. É para proteger a gente." Ela olhou para mim com aquele olhar que dizia, "Você entende." E eu entendia, porque eu também tinha esquecido coisas. Esquecido o jeito que Donato cantarolava enquanto dirigia, esquecido a risada dele, deixado aquilo ficar pequeno, insignificante, para poder sobreviver. Ela me ajudava na rotina agora, alimentava as galinhas comigo, aprendeu a tirar os ovos sem sujar o vestido. Varria a terra vermelha que nunca para de entrar, aprendeu a trazer água do poço.
Tinha fome de estar ocupada, como quem sabe que trabalho afasta os pensamentos escuros, as lembranças que dói. Eu reconhecia isso porque eu fazia a mesma coisa todos os dias. À noite, deitávamos no sofá, ela e eu, aquele sofá que ganhou mais vida do que tinha. Eu lia histórias de um livro velho que Donato deixou, aquelas histórias que ele lia para si mesmo quando estava de mau humor, fábulas, contos de fada brasileiros, histórias de animais sábios. Ela adormecia com a cabeça no meu colo, descansando como criança que finalmente acreditava que era seguro descansar. E eu ficava acordada horas, sentindo o peso dela, a respiração dela, tentando não pensar em quanto tempo isso duraria. Porque sabia que talvez não durasse. O delegado não encontrou ninguém. Depois de 3 semanas, ele veio em pessoa à casa. Veio num carro que levantava poeira vermelha, estacionou em frente ao portão. Eu soube que era notícia ruim pelo jeito que ele saiu do carro. Devagar, procurando palavras. Disse que tinha feito tudo o que podia. Publicou a foto em redes de desaparecidos. Ligou para abrigos em cidades maiores. Esperou. Ninguém apareceu. Ninguém reclamou. Ou a criança era de muito longe, de um lugar tão distante que a notícia não chegava. Ou ninguém a procurava mesmo. E essa segunda opção era a que mais doía considerar. "O que você quer fazer?" perguntou o delegado, com aquele jeito constrangido de quem não sabe lidar com coisas que não têm resposta fácil, com coisas que não cabem em um formulário. Marina dormia na rede da varanda, ao final daquela tarde morna. Dormia como criança que havia encontrado paz. Os cabelos dela voavam um pouco com o vento quente. "Ela fica comigo", falei. Ele assentiu. Não fez perguntas. Sabia que era o jeito que essas coisas funcionavam em lugares como esse. Adoção informal, registro depois, se conseguisse, mas primeiro vinha o viver junto. "Vou ver o que posso fazer para facilitar a documentação", disse ele antes de ir embora. Eu apenas assentir. Mas o mundo não deixa a gente em paz por muito tempo. 3 semanas depois, a chuva começou. Não era chuva normal, era aquela chuva de Tocantins que vem com vento, que arranca as coisas do lugar, que inunda tudo. Aquela chuva que parece pessoal, que parece ter raiva de você. O barro vermelho da estrada virou lama vermelha, grossa, impenetrável. O rio que passa longe, aquele rio que fica a uns 5 quilômetros, começou a subir. Aquele som grave que é quase um aviso, quase uma ameaça. As nuvens ficaram tão escuras que virou noite no meio da tarde. Marina estava comigo na cozinha quando a luz apagou. Não foi gradualmente. Foi de repente, um estalo, e depois nada. Escuridão completa. "Raio", ela sussurrou, com aquele medo primal de criança que não sabe o que é raio, só sabe que é barulho gigante e perigoso. "É só chuva", tentei acalmar, com a voz que aprendi a usar para coisas que assustam. Mas eu também estava com medo, porque sabia que chuva assim não era só chuva. Era a possibilidade de tudo desaparecer. A noite toda a gente ouviu o vento arrancar a calha de cobre da cozinha, aquele som de metal sendo torto, o som de água entrando por baixo das portas, aquele borbulhar. Passei a noite toda em pé, colocando pano molhado nas frestas das portas, carregando Marina no colo, porque ela não conseguia mais ficar sozinha, precisava de contato, precisava confirmar que eu estava ali, tentando manter a calma. De madrugada, a água entrou no quarto onde a gente dormia. Não era muita, mas era o bastante para molhar o chão de terra batida, para deixar aquele cheiro de mofo que dói no peito. Levei tudo para o sótão. Os colchões, que ficaram pesados de úmidos, as malas que tínhamos onde. Marina, uma caixa com comida, a vela. Ficamos ali, no escuro quase total, ouvindo a chuva martelar o telhado de forma que parecia que ia cair. Ela tremeu. Eu a segurei. Segurei firme. "Vai passar", prometi. "Sempre passa." "E se não passar?" Ela perguntou com a lógica cruel das crianças, aquela lógica que não entende tranquilidade, que só quer saber de fatos. Não respondi. Porque também não sabia.
Porque em Tocantins, quando o rio cresce assim, cidades desaparecem, gente morre, casa vira lama. Na manhã seguinte a chuva parou, mas a estrada estava cortada, água por todos os lados. Havia um padrão de vermelho e cinza, a terra e a água misturadas, que se estendia para onde a vista conseguia ver. Não havia como sair, não havia como trazer ajuda externa. Ficamos isoladas. Fui verificar o que tínhamos. Meia dúzia de latas de comida, feijão, milho, sardinha. Água, muita água agora, porque a chuva enchedeu os baldes, as panelas, tudo que era recipiente. Pão, pouco, aquele que eu tinha feito 2 dias antes. Leite em pó, açúcar, um pouco de sal. As galinhas estavam em pânico no galinheiro alagado. A água subia. Peguei 2 delas, as que menos gostava de morder, e as subi para o sótão também. Elas cacareavam histéricas, assustadas, mas estavam vivas. Marina desceu devagar, com cuidado, vendo a casa, as paredes úmidas, o barro, o dano, aquele dano que parecia definitivo. "A sua casa?" Ela começou, a voz quebrando. "É só uma casa." Cortei. Casa se conserta. Mas enquanto dizia isso, eu sentia a verdade pesando como pedra. Tínhamos comida para 1 semana. Talvez menos se comêssemos demais. A estrada seguiria cortada por mais dias. Sabia pelo jeito como a água se comportava, aquele comportamento que tinha visto antes. Ninguém vinha pelas redondezas. A gente estava isolada, como sempre. Só que agora eu não estava sozinha. E isso mudava tudo. Porque antes a solidão era um escudo, agora era uma prisão, porque eu tinha alguém para proteger, e proteção é responsabilidade. Aquela noite, deitadas no sótão, Marina dormiu na minha frente. Eu passei a mão nos cabelos dela, cabelos que estavam mais brilhosos agora, mais saudáveis, cabelos que cresciam porque ela tinha comido o suficiente durante semanas, e rezei de novo, não com palavras, só com o coração martelando: "Não tira ela de mim, por favor, não tira ela." No 5º dia de isolamento, Marina desenvolveu tosse. Não era a febre de antes, aquela que era clara, óbvia, que a gente sabia como combater com água e pano molhado. Era diferente, mais profunda. Aquela tosse que vem do peito e não sai fácil, que parece vir de dentro da alma. A tosse de quem está respirando água que não deveria estar ali. Ela acordava à noite tossindo. Aquele som que me arrepiava. Suada, com os olhos assustados, como se tivesse sonhado que estava se afogando. E talvez tivesse, talvez o corpo dela ainda guardasse aquela memória de estar perto da morte. "Respira devagar", pedia, segurando ela contra meu peito. "É só água nos pulmões. De ontem. Vai passar." Mas eu sabia que podia ser mais, que uma criança franzina, desnutrida por tanto tempo, mal alimentada durante quem sabe quantos anos, numa casa úmida agora, no meio de um lugar que era isolamento total, podia piorar rápido. Que criança morre rápido quando as coisas começam a ir mal. E que eu estava sozinha. Ela recusou comida. Apenas água. Eu racionava as latas, 1 colher de sopa de leite condensado dissolvido em água morna, daquele leite que faz parecer que tem nutrição, quando na verdade é só açúcar e ilusão. Era tudo que tinha para oferecer. Era tudo que meus conhecimentos de mulher simples permitiam. A noite do 6º dia foi a pior. Aquela noite que eu ainda vejo quando fecho os olhos à noite, aquela noite que marcou tudo. Marina, a menina, minha menina agora, tremeu. Febre alta de novo. Eu passei a mão na testa dela e senti aquele calor que não é natural, aquele calor que é fogo, aquele calor que aperta o coração, porque significa que o corpo está em guerra contra algo invisível. Procurei remédios. Ainda tinha a dipirona, 2 comprimidos. Uma caixa de antitérmico que Donato tinha deixado, aquele remédio que seca a boca. Dei. Fiz uma compressa fria. Água do poço, que era a água que tínhamos agora, muita água, toda a água. Pano limpo que eu tinha reservado.
Passei horas acordada vendo ela respirar, contando cada respiração como se fosse a última, como se fosse um privilégio que o universo pudesse tirar a qualquer momento. Quando amanheceu, estava pior, muito pior. Ela não acordava direito. Pedia água com a voz rouca. Depois pedia mãe. Dizia mãe, 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 com aquele desespero de criança que sente que está sendo levada embora e não consegue gritar alto o suficiente para que alguém ouça. Depois pedia ninguém. Só chorava dormindo, aquele choro de quem está sofrendo e não consegue parar. Seu corpo queimava. Eu coloquei tudo que era pano frio na testa e em minutos o pano estava quente de novo, como se o fogo estivesse do lado de dentro e não conseguisse sair. Sentei na beira da cama, aquela cama do sótão que era só um colchão no chão, e senti algo que não tinha sentido desde que Donato morreu há 13 anos. Desespero absoluto. Aquele tipo de desespero que é silencioso, que aperta a garganta até não conseguir respirar, que faz a gente sentir tão pequena e fraca demais para qualquer coisa. Eu podia perder essa criança. Essa criança que tinha me encontrado, ou que eu tinha encontrado, não sabia mais qual era a verdade, podia simplesmente apagar. Podia ir embora como tinha vindo. E eu ficaria aqui, de novo sozinha. Mas dessa vez, tendo sentido o que era não estar sozinha. Meu corpo inteiro se tremeu com essa verdade. Pensei em Donato. Pensei em como ele morreu sozinho, numa estrada, sem alguém segurando a mão. Pensei em como eu tinha levado 13 anos para entender que aquilo tinha partido algo dentro de mim que talvez nunca consertasse. Pensei em Marina morrendo aqui. E algo quebrou dentro de mim, não de um jeito ruim, de um jeito que era preciso quebrar, porque percebi que eu não podia aceitar isso, que eu não aceitaria isso. Peguei Marina no colo. Ela pesava quase nada, aquele peso que tinha aprendido a conhecer, aquele peso que era meu agora. A cabeça dela caía no meu ombro, inerte, inconsciente. A gente vai descer, agora. A água da estrada tinha recuado um pouco durante a noite, mas ainda estava alta. Água que não tinha lugar, água que transbordava de rio que tinha crescido demais. O lodo vermelho cobria tudo, daquele lodo que suja e não sai mais, que fica nas unhas, na pele, na roupa. Não havia jeito de passar de carro. Não havia carro que conseguisse passar por aquilo. Mas havia a estrada mesmo assim, aquela estrada vermelha que era meu caminho conhecidos há tantos anos. Calçamos o que tínhamos, sapatos velhos que embebedam rápido. Eu levei Marina, que nem resistia. Tão fraca estava, tão longe estava da consciência, e comecei a andar. O barro sugava os pés. A criança no meu colo parecia queimadura viva, tão quente ela era, como se carregasse um fogo dentro que queria sair. Não olhei para trás. Se olhasse, podia perder coragem. Não sei quanto tempo andei. Meia hora, 1 hora. O tempo se torce quando você está em desespero. Ele fica longo e curto ao mesmo tempo. A vila ficava a uns 3 quilômetros. Parecia 100. Os pés dói. O leite condensado que tinha comido horas antes já estava virado água no estômago. Os braços doíam de carregar um peso que não era muito em quilos, mas era imenso em responsabilidade. Mas eu andei. Porque o amor, e eu sabia agora que era amor, aquela coisa que tinha morrido com Donato, faz a gente fazer coisas que não sabia que conseguia fazer. Faz a gente andar em lama até ficar de pé. Faz a gente gritar sem voz. Faz a gente virar alguém que não era antes. Quando vi o carro, um caminhão passando lentamente pela estrada que estava ficando transitável, eu simplesmente levantei a mão. Nem gritei. Só levantei a mão como quem sabe que essa é a última chance que o universo vai oferecer. Parou. Era André, um caminhoneiro que às vezes passava e comprava ovos meus, leite meu. Um homem velho, talvez 65 anos, que era viúvo também, que entendia silêncio porque vivia ele também. Um homem que tinha aprendido a reconhecer outras pessoas que estavam quebradas, porque ele também estava. "Marina, é você?" perguntou espantado de me ver ali,
completamente encharcada, com uma criança queimando de febre nos braços. Leva a gente para o hospital, por favor. Ele viu a criança febril no meu colo e não fez mais perguntas. As pessoas com experiência de vida sabem que nem tudo precisa ser explicado. Abriu a porta do caminhão, me colocou ali com cuidado, como se eu fosse de vidro. Dirigiu rápido, mas seguro. No hospital, que era mais uma pequena clínica na Vila Maior, que ficava a uns 40 quilômetros, uma doutora examinou Marina. Aquela doutora que tinha olhos que tinham visto demais, que tinha mãos que sabiam o que fazer. Disse que era bronquite, que tinha vindo perto de ser pneumonia, que mais 2 dias e a gente teria perdido ela, que o remédio que eu tinha dado talvez a tivesse salvado, porque febre alta mata, mas mata lentamente, e água nos pulmões mata rápido, e eu tinha escolhido combater a febre. Injeção, xarope de cor alaranjada, repouso, oxigênio por uma noite. Essa menina é sua filha? Perguntou a doutora, escrevendo no prontuário. Sim, respondi. E não era mentira, biologicamente talvez não. Mas nas formas que importavam, era minha. Você tem registro de adoção? Estou cuidando dela. A doutora assentiu. Sabia como era em lugares como esse. Sabia que documentação vinha depois, se viesse. Primeiro, vinha o salvar. Depois a gente via o resto. Ficamos lá 3 dias. Eu dormi numa cadeira ao lado da cama de Marina. Aquele sono de quem dorme e acorda de repente porque a pessoa que ama pode morrer. André trouxe comida, roupa limpa, dinheiro. Não perguntou de onde ela tinha vindo. Perguntou apenas, você quer ficar com ela? Sim. Minha nora tem uma loja de roupas em Goiás, mas ela também faz um trabalho com documentação. Adoção. Ela arruma papelada. Se você quiser, ela faz. Não custa nada. Entendi o que ele estava oferecendo. Um caminho para tornar as coisas legais. Para Marina ficar comigo de verdade, não como uma criança que podia ser levada a qualquer momento. Quanto custa? Perguntei. Como eu falei, nada. Minha nora faz caridade às vezes. Diz que é para compensar o fato de Deus ter tirado o neto dela. Chorei naquele momento, sozinha, de rosto coberto com as mãos. Mas chorei. Chorei porque o mundo, que tinha me parecido tão vazio, tão cinzento, tão definitivamente fechado, ainda tinha lugar para gestos de graça, ainda tinha lugar para gente boa. Voltamos para casa quando Marina recuperou a força. A estrada tinha secado. O rio tinha voltado para seu lugar. A casa tinha dano. As paredes ainda molhadas, o cheiro de mofo, alguns móveis que podia perder, mas estava de pé. Aquela noite, deitadas no sofá, que a gente tinha levado do quarto porque tudo lá ainda estava úmido, ainda cheirava a coisa morta. Ela perguntou, você quase me deixou morrer? Pensei em mentir. Pensei em dizer que não, que tudo estava bem, que eu tinha controle. Não, eu quase morri tentando te salvar. Corrigi. Ela ficou calada. Depois, com a voz pequena. Por quê? Porque você importa, falei. Agora você importa para mim, mais que minha própria vida. Ela dormiu com a mão segurando minha camiseta. Eu fiquei acordada, sentindo o peso dela, o calor dela, a respiração dela e algo dentro de mim. Algo que tinha morrido junto com Donato, enterrado junto com aquela vida que podia ter tido. Começou, devagar, necessariamente, a ressurgir, como uma planta que alguém finalmente regou. Como cinzas que, se tiver sorte, conseguem germinar. 2 meses depois, Marina estava na varanda quando o funcionário da prefeitura chegou com os papéis. Ela tinha 7 anos e meio agora. Completou aniversário conosco, com bolo de chocolate que eu aprendi a fazer procurando numa revista velha, com vela, com ela soprando e fazendo um desejo que não quis contar. Perguntou se podia fazer um bolo para mim também, em 1 mês. Disse que sim. Prometi que comeríamos juntas. Os papéis eram a adoção. Tudo feito, legal, certo. O trabalho da nora de André tinha funcionado. Papelada assinada, registrada.
Oficial. Assinei meu nome, Marina, em um lugar. Aquela assinatura que tremeu um pouco na mão. Ela assinou o dela, Marina. Em outro, com a letra grande e insegura de quem está aprendendo, de quem ainda está descobrindo o próprio nome. O funcionário testemunhou. Colocou o carimbo que faz barulho. Pronto. Parabéns, ele disse, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer, o que significa aquele papel além de assinatura. Não era a parabenização que eu queria. Era apenas um sinal de que aquela criança que apareceu do nada na beira da minha estrada, magra, perdida, queimada de sol, era minha, legalmente, oficialmente, para sempre. No papel e na verdade. Depois que ele saiu, Marina correu para me abraçar. Correu com as pernas que agora eram mais fortes, mais preenchidas. Correu como quem sabe que é seguro correr. Eu a segurei forte, senti o coração dela batendo contra o meu. Aquele coração que quase parou, que quase me deixou sem resposta. A fazenda mudou depois disso. Plantei mais. Marina ajudava. Ela tinha dom com as plantas. Aquele dom que algumas pessoas nascem tendo. Falava com elas enquanto regava. Cuidava como se fossem amigas. Sabia quando estavam doentes só olhando a folha. As galinhas reconheciam o som de sua voz e corriam para ela, mesmo que não tivesse comida. Queriam apenas estar perto. O cavalo velho que Donato deixou, aquele que eu tinha considerado vender nos primeiros anos, ficou. Marina o nomeou de café, porque, segundo ela, é cor de café e é quentinho. Aprendeu a escovar, a falar com ele, a entender seus humores. Aquele cavalo, que era praticamente uma estátua, que não saía do lugar há anos, começou a andar de novo quando ela chegava. As pessoas da vila sabem agora que não sou apenas a mulher silenciosa da estrada. Não sou apenas a viúva que ficou sozinha. Sou a mulher que encontrou uma menina e não largou. Sou a mulher que desceu uma serra na chuva carregando alguém que amava. As mães de lá às vezes trazem seus filhos aqui, não para comprar nada. Vendem o leite delas em outro lugar. O leite é mais barato lá. Trazem apenas para visitar, para deixar os filhos brincarem no pátio, para ver que existe resgate em certos lugares. Para ver que existe gente que, para quando vê alguém caindo, André vem aos domingos, traz pão da vila, aquele pão que ele mesmo faz agora, depois que a nora dele ensinou. Senta na varanda com um café preto sem açúcar, como o meu. Conversa com Marina sobre a escola que ela frequenta agora. Uma escola que fica a 5 quilômetros, que ela vai andando, que ela ama, porque ali ela existe. Ela lê para ele histórias que aprende, histórias que copia do livro com caligrafia ainda insegura. Ele chora escondido enquanto ouve. Meu neto teria a sua idade, disse uma vez. Eu apenas assentir. Coloquei a mão no ombro dele. Algumas dores a gente não conserta. A gente só aprende a conviver, a deixar que o tempo as transforme em algo diferente. Ele bebeu o café. Depois, ele falou sobre o filho que tinha perdido, que tinha deixado de falar por tantos anos. Marina ouviu. E quando ele saiu, ela perguntou: por que as pessoas param de falar sobre quem eles amam? Porque dói muito, respondi. Mas você fala sobre Donato agora, ela observou. E era verdade. Eu tinha começado a mencionar Donato, não com dor, mas com lembrança. Donato gostava de café quente mesmo em dia de calor. Donato plantava feijão torto de propósito, porque dizia que planta reta é para gente sem humor. Pequenas coisas, coisas que não dói mais contar. Porque Marina tinha colocado nova vida aqui. Ontem, Marina dormiu cedo. Estava cansada de um dia inteiro na escola, de carregar livros, de resolver contas de matemática que ainda a confundia. Dormi no sofá, aquele sofá que tinha virado quase um personagem dessa história, que tinha visto tanta coisa. Eu fiquei acordada, como sempre, mas dessa vez não era solidão que sentia. Era presença. Era companhia silenciosa e quente. Olhei para as mãos. As mesmas mãos que enterraram Donato.
Eu coloquei a terra sobre o caixão porque não tinha mais ninguém para fazer. As mesmas que tentaram viver sozinhas por 13 anos, que aprenderam a trabalhar sozinhas, a colher sozinhas, a cozinhar para uma boca só. As mesmas que pegaram uma criança estranha na beira da estrada, estranha porque não era minha, era desconhecida, era um risco, e não soltaram mais. Aquelas mãos que tremiam quando a febre dela era alta, que carregaram ela pela lama, que passavam com pressa fria na testa. Pensei em quanto tempo levou para eu entender que o vazio não se preenche com respostas. A gente não resolve a solidão através de lógica ou compreensão. Se preenche com pessoas, com pequenas mãos, com a voz de alguém que diz seu nome como se fosse sagrado, com presença. A noite estava clara, aquele céu imenso de Tocantins, preto e cheio de estrelas, aquelas mesmas estrelas que via todos os dias desde que Donato morreu, que via sozinha, que me faziam sentir infinitamente pequena. O mesmo céu que continuava ali, mas agora eu via diferente. Não era mais um céu que me oprimia com sua infinitude. Não era mais aquele céu que me lembrava que eu era nada. Era um céu que me abria possibilidades. Nesta manhã, acordei como sempre. Passei a mão na testa de Marina, que dormia na cama dela agora. Aquela cama que a gente comprou usada na vila, com colchão que ainda cheirava a vida de outra pessoa. Mas era dela. Sem febre, respiração calma, a cor da saúde. Ela acordou e sorriu. "Bom dia, mãe", disse. Essas 3 palavras. Todos os dias elas me atingem em um lugar que eu não sabia que tinha. De uma forma boa, de uma forma que dói e cicatriza ao mesmo tempo, que é difícil, mas necessário. "Bom dia, filha", respondi. Saímos juntas para alimentar as galinhas, o sol nascendo vermelho, aquele vermelho que é cor de fogo, cor de promessa, cor de novo dia em Tocantins. A terra, ainda úmida da chuva da noite anterior. O cheiro de terra molhada, que é a respiração do interior, que é o cheiro de vida crescendo. Marina segurava minha mão enquanto a gente caminhava. Pequena, quente, real. Seu peso na minha mão é o peso de uma promessa cumprida. As galinhas correram para ela. Elas a reconhecem pelos sons que ela faz, por uma frequência que é só dela. Ela ri. Aquela risada que era inexistente 2 meses atrás, que era medo antes de ser alegria. Donato morreu há 13 anos. Foram 13 anos de cinzas. De pessoa que respirava, mas não vivia. De rotina que era sepultura, com vista para o horizonte. E eu entendi que não foi dele que precisava. Não era amor, marido, esposa que faltava. Aquele amor tinha tido seu tempo e tinha passado, como tudo passa. Era de vida, de propósito, de alguém para quem eu importasse, de alguém que olhasse para mim e visse mãe, em vez de apenas mulher solitária que vendia leite na estrada. Marina, a criança, me salvou tanto quanto eu a salvei. Talvez mais. Porque ela me tirou do buraco. Porque ela pediu ajuda ao aparecer naquela estrada. Porque ela era pequena demais para sobreviver sozinha. E eu era grande demais para continuar vivendo sozinha. À noite, deitadas no sofá, porque ainda gostamos de dormir ali quando o dia foi cansativo. Ela pergunta: "Você acha que minha mãe de verdade está me procurando?" Eu fico em silêncio, porque honestidade é importante, mesmo quando dói. "Não sei, querida. Pode ser que sim, em algum lugar. Mas eu sei que você está aqui, que você está segura, que você está comigo, e isso é o que importa agora." Ela assentiu. Depois pergunta: "E se ela aparecer um dia?" "Se aparecer, a gente conversa. A gente vê o que é melhor para você. Mas nada vai tirar o que a gente tem aqui." Ela dorme. E eu fico acordada pensando em como a vida funciona. Não com lógica, mas com encontros. Com momentos em que a gente decide parar. Em que a gente decide estender a mão. Não sou heroína. Não fiz nada de extraordinário. Só parei quando vi alguém caindo. Só estendi a mão. Só não soltei quando tive chance de soltar.
Talvez isso seja tudo o que a gente precisa fazer. Parar, estender a mão, não soltar. O resto, o universo se encarrega. Agora, quando acordo, ainda tem silêncio, mas é um silêncio diferente. É o silêncio que espera pelo barulho da criança acordando. É o silêncio que está grávido de presença. Faço café para 2 pessoas. Varro a terra vermelha da porta. E sabe, ainda entra, porque aqui é Tocantins. Aqui a terra é vermelha demais para ficar fora. Mas agora alguém me ajuda. Caminhamos juntas até o poço. E aquela vida que parecia encerrada, congelada em luto, começa de novo. Não como era antes, porque nada nunca volta a ser exatamente como era, mas como pode ser agora, como precisa ser agora. Às vezes eu acordo e preciso de alguns segundos para lembrar que aquilo tudo foi real, que Marina existe, que ela dorme no quarto ao lado, que essa vida que parecia impossível, é minha vida agora. 5 anos. 20 avós passados desde aquele dia em que vi a criança na beira da estrada. 20 vezes o ciclo das chuvas em Tocantins. 20 vezes acordar achando que era um sonho e depois confirmar que não era. Marina tem 12 anos agora. 12 anos, aquele número que significa pré-adolescência, que significa questões, que significa crescimento. Ela não é mais aquela criança pequena que cabia nos meus braços. É alta, quase da minha altura agora. E eu não sou pequena. Tem cabelo comprido que ela mesma penteia com óleos que faz do coco, que brilha quando o sol bate. Tem voz que está mudando, que fica grossa algumas vezes, que está viajando entre criança e moça. Tem vida. Tem escola, tem amigas. Muitas amigas agora, porque Marina aprendeu a ser social, a rir, a confiar. Tem professores que a amam. Tem um avô que é André e que a leva para a cidade algumas vezes. Tem sonhos que ela desenha em cadernos. Quer ser professora, ou talvez veterinária, ou talvez cientista, porque gosta de entender como as coisas funcionam. Tem futuro que é aberto, que não está escrito. Isso é coisa que eu levei anos para aprender. Quando você está sozinha, o futuro é só uma linha reta. Você sabe exatamente o que será amanhã, porque será exatamente o que foi hoje. Mas quando tem outra pessoa, especialmente uma criança, o futuro fica fractal, fica infinito em possibilidades. Como tudo mudou. Os primeiros meses depois da adoção legal foram estranhos, não porque Marina fosse difícil. Ela não era. Ela era a criança mais fácil que eu conseguia imaginar. Talvez porque tinha aprendido cedo demais que reclamar não adiantava. Talvez porque tinha aprendido a estar grata por coisas simples como comida quente e cama limpa. Mas eu estava com medo. Medo de fazer algo errado. Medo de não saber como ser mãe. Porque estar com uma criança não é a mesma coisa que ser mãe. E eu tinha passado 13 anos sem aprender a lição de ser responsável por mais ninguém. Medo de que aquilo fosse uma ilusão, que acordaria um dia e ela teria desaparecido. Medo de estragar. Lembro da primeira vez que ela chamou de mãe, sem eu ter que responder a uma pergunta direta. A gente estava na cozinha. Eu estava ensinando ela a fazer pão, porque pão é uma coisa que nunca ninguém tira de você. Pão é sobrevivência. E ela tocou meu braço. Mãe, meu pão está muito duro. Aquele mãe casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ela não tivesse precisado de um papel legal para isso ser verdade. Chorei na hora. Ela ficou assustada. Pensei que tinha feito algo errado. Não, querida, seu pão está perfeito. Eu estou feliz. Ela sorriu aquele sorriso que ainda era tímido naquele tempo, que não ocupava todo o rosto dela. Agora, 5 anos depois, ela sorri grande. Ela ocupa espaço. Ela existe plenamente. O incidente de 1 ano. Mas teve um momento que quase perdemos tudo. Uns 12 meses depois da adoção, apareceu uma mulher. Ela veio de repente. Um carro parou na frente da casa e dela desceu uma mulher de uns 45 anos. Pele queimada de sol, roupa suja, olhando em volta, como quem está procurando algo que não sabia se ia encontrar.
Eu estava na varanda quando ouvi o carro. Meu coração disparou. Você sabe aquele sentimento quando algo vai acontecer e você já sente antes que aconteça? Era assim. Procura alguém? Perguntei saindo para o portão. A mulher olhou para mim e eu vi nela, no formato do rosto, na cor dos olhos, Marina. Eram aqueles mesmos olhos escuros, aquele mesmo formato de rosto que era fino, mas determinado. Eu sou mãe da Marina. Ou era. Eu estou procurando minha filha. Meu corpo inteiro se congelou. A mulher explicou, ou tentou explicar, porque sua história era confusa como lama, que tinha deixado Marina com uma prima, que a prima tinha sumido, que ela tinha passado um ano procurando, que tinha visto a foto publicada naquele tempo, quando o delegado publicou, mas tinha pensado que era criança diferente, que finalmente alguém na vila tinha dito: conheço uma criança chamada Marina, que mora com uma mulher solitária na fazenda. Ela é minha filha, disse a mulher. Minha filha biológica. Você precisa me devolver ela. Eu não senti fúria. Senti algo mais frio. Medo. Marina estava na escola naquele momento. Eu tinha tempo, mas não muito. Senta, falei para a mulher. E a gente se sentou na varanda e ela contou a história. Tinha sido prostituta. Ela disse a palavra sem vergonha, o que eu respeitei. Tinha tido Marina com cliente. Tinha dado a criança para criar porque não tinha condição. Não tinha conseguido de volta porque a prima tinha sumido com a menina. Tinha procurado durante meses, depois tinha desistido porque tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro para comer. Depois, ela tinha visto a foto online. Uma foto que aparentemente tinha viralizado em um grupo de pessoas desaparecidas. E aquilo a tinha acordado. Eu quero minha filha, ela disse. Não com agressividade, com desespero. E eu entendi que aquela mulher não era vilã. Era outra vítima da vida. Era alguém que tinha feito a melhor escolha que conseguia fazer naquele momento e depois tinha perdido a chance de desfazer. Você quer dinheiro? Perguntou. Não, falei. Eu quero o que é melhor para Marina. Ficamos em silêncio. O que você acha que é melhor? Perguntou. E eu precisei ser honesta, porque honestidade é o mínimo que a gente pode oferecer. Acho que é você conhecer ela, deixar ela conhecer você e depois deixar que ela escolha. Quando Marina chegou da escola naquele dia, ela viu a mulher na varanda e eu vi o corpo dela congelar. Porque Marina, apesar de tudo, lembrava dessa mulher. Lembrava de um jeito de segurar, de uma voz, de um cheiro. Lembrava de abandono. Essa é sua mãe biológica, explicou. Ela estava procurando você. Ela quer conversar. A conversa foi difícil. Marina foi educada. Porque Marina é sempre educada. Porque aprendeu cedo que educação era forma de não desaparecer. Mas foi clara. Você deixou eu, disse, com aquela voz pequena que estava aprendendo a ser grande. Você deixou eu com alguém que não cuidava de mim. Eu quase morri. A mulher chorou. Chorou duro, tipo aquele choro que é lamento, que é reconhecimento de culpa. Eu sinto muito, minha filha. Eu sinto tanto. Eu sou filha dela agora. Apontou para mim. Essa é minha mãe. E aquilo quebrou algo na mulher. Mas também, eu posso ver agora, anos depois, corrigiu algo. Porque ela finalmente sabia onde Marina estava. Sabia que estava segura. O que aconteceu? Depois, a mulher não desapareceu. Ela começou a vir uma vez por mês. Trazia comida, trazia dinheiro, trazia presentes. No início, Marina era fria. Mas criança é criança. Tem capacidade para perdoar que adulto não tem. Depois de 6 meses, Marina a abraçava quando chegava. Não como mãe, mas como alguém importante. Como origem. Passado um ano, a mulher conseguiu trabalho numa loja na cidade. Conseguiu sair da rua. Conseguiu reconstruir algo. E isso, eu acredito, foi porque soube que Marina estava bem. Porque precisava ser alguém melhor para estar perto de Marina. Às vezes, eu observava elas juntas, a mãe biológica e Marina,
e sentia uma paz que eu não esperava sentir, porque descobri que não é zero sum, que Marina podia amar duas mães, que eu não precisava perder para Marina ganhar, que amor não é escasso. A mulher, que se chama Luciene, veio morar numa casa alugada na vila, não próximo demais, próximo o suficiente. E ela e Marina construíram algo que não é aquela relação mãe-filha que temos, mas é real também. É perdão lentamente construído. É promessa de que mesmo quando você falha, existe chance de voltar, como a história se tornou conhecida. Eu nunca planejei contar, mas história, tipo verdade, é difícil de guardar, especialmente em lugar pequeno. Acho que foi quando Marina entrou na escola da vila, aquela escola que fica 5 quilômetros de distância, que ela caminha. Uma professora perguntou sobre a família dela. Marina respondeu honestamente. Minha mãe biológica me deixou com a prima dela. E depois a prima me abandonou e encontrei minha mãe de verdade na estrada quando quase morria de febre. Criança não sabe filtrar informação. De alguma forma, isso se tornou uma história. Alguém contou para alguém que contou para alguém que colocou numa página de rede social da vila. Isso era uns 3 anos atrás. De repente, a gente começou a receber visitas. Jornalistas querendo fazer reportagem. Pessoas de outras cidades querendo conhecer a história inspiradora. ONGs querendo usar a gente como caso de estudo. No início, eu odiei, porque privacidade é importante. Porque nossa história é nossa história, não matéria-prima para consumo alheio. Mas Marina, essa criança que tinha aprendido a ser grata, viu oportunidade. Mãe, se a gente deixa as pessoas saber, talvez outras crianças como eu consigam ajuda. Ela tinha 11 anos quando falou isso. 11 anos e uma profundidade que levaria décadas para muita gente aprender. Então a gente contou, não para revista famosa, para jornalista local que era decente, para pessoa que tinha cuidado em contar, que não dramatizou só pelo drama. E depois disso, as coisas mudaram de novo. O que mudou depois da história? Apareceu ajuda. Não era ajuda que a gente pediu, mas apareceu mesmo assim. Uma ONG começou a vir na comunidade, oferecendo programa de proteção à criança. Um empresário da cidade fez doação de material de construção para a gente reformar a casa, que agora tem cômodo para hóspedes, porque Luciene às vezes fica uma semana. Mas o que realmente mudou foi mais profundo. As pessoas da vila começaram a ver diferente. Começaram a conversar comigo. Não porque eu fui herói, eu não era, mas porque a história naturalizou humanidade. Porque mostrou que parar para ajudar não é exceção, é opção. Meses depois, uma outra criança apareceu na estrada. Criança diferente, menino, maior. A gente ajudou, depois veio outra e outra. A gente não as adotou. A gente as acolheu, cuidou até conseguir informação, trabalhou com as autoridades para achar família ou colocar em lugar seguro. Virou tipo uma coisa que a gente faz. Mas aquela primeira criança, Marina, ficou, porque Marina é minha. Porque aquele encontro específico, naquele dia específico, em frente naquele portão específico, foi encontro de destino. Os outros eram ajuda. Marina era transformação. Quem eu virei? Aqui é onde fica complicado descrever, porque transformação não é coisa simples que você aponta e diz, olha, ali é onde mudei. É coisa que vai acontecendo lentamente nos detalhes. Eu ainda não sou de falar muito, mas agora eu falo. Converso com as mães da vila. Converso com Marina sobre suas amigas, seus dramas de escola, seus sonhos. Converso com André sobre vida, sobre morte, sobre como a gente segue vivendo depois que o coração já foi quebrado. Ainda acordo cedo, ainda trabalho na fazenda, mas agora há sentido. A fazenda não é mais prisão de rotina, é lugar onde a gente cultiva a vida, junto, com propósito. Ainda tenho dias escuros,
Dias quando lembro de Donato com aquela dor que é dor mesmo, não cicatriz. Dias quando Marina e eu temos desentendimento porque ela é adolescente agora, porque tem opinião, porque às vezes a vida é simplesmente difícil. Mas agora, esses dias não é isolamento, é coisa que a gente atravessa junto. Marina, como pessoa. Marina é pessoa. Eu digo isso porque durante muito tempo ela foi apenas criança que apareceu na estrada. Depois virou filha que adotei. Depois virou caso de sucesso de ajuda humanitária. Mas Marina, a pessoa, é alguém que você não consegue descrever em poucas palavras. Ela é forte de um jeito que não é força física. É força de entender que mundo é difícil e, mesmo assim, acordar querendo ajudar. Ela traz pão para a colega que não consegue trazer lanche da escola. Ela senta com criança que ninguém quer conversar. Ela segura a mão de pessoa que está assustada. Ela é espelho do que ela viveu. Ela desenha, e desenha bem. Tinha professora de arte que dizia que era talentosa demais para estar aqui. Aqui, Quixari, Tocantins. Aqui, Ixai, lugar pequeno. Aqui, Quixari, lugar que tira talento. Mas Marina não quer sair, quer ficar aqui e fazer diferença aqui. Quer ser professora de arte na escola, quer ensinar crianças que mundo pode ser bonito mesmo quando é difícil. Ela tem rosto que é quase bonito. Seria bonito se não tivesse aquele olhar de quem viu demais, cedo demais. Aquele olhar que é sabedoria que ninguém pediu. Mas é rosto que as pessoas reconhecem por humanidade que emana dele. Ela é filha minha, não biológica, mas nas formas que importam é filha plenamente. A questão que ninguém faz, mas que fico pensando, às vezes eu penso, e se ela tivesse sido criança diferente? E se aquela criança que encontrei tivesse vindo com trauma tão profundo que não conseguisse cicatrizar? E se tivesse vindo com raiva, que precisaria de anos de terapia para processar? E se tivesse vindo com problemas de comportamento que eu não conseguisse lidar? Eu teria continuado a amar? Eu acho que sim, mas não com a facilidade que amei Marina. Marina tem capacidade para vincular, para confiar, para deixar que alguém a ame. Isso é privilégio que nem toda criança traumatizada tem. Muitas crianças que passam por abandono perdem essa capacidade. Ficam com paredes tão altas que ninguém consegue entrar. Marina não tinha paredes. Tinha apenas desespero de estar viva. E isso é coisa que faz diferença. A vida. Agora acordei esta manhã. É terça, logo cedo. E ouço Marina acordando também. Ela tem rotina de acordar, tomar banho, tomar café comigo. Conversamos sobre o dia na escola. Hoje ela tem prova de português. Você estudou? Pergunto. Estudei. Você se saiu bem em português? É, mais ou menos. Literatura é fácil. Gramática é chata. Ela tem opinião. Tem personalidade. Não é criança de responder o que eu quero ouvir. É criança que fala o que pensa. Às vezes aquilo é desafiador. Às vezes, eu preciso pisar em seco e dizer, não é assim que a gente fala, ou você precisa respeitar. Mas é bom. É o jeito que deve ser. André vem hoje à noite para jantar. Ele traz histórias da cidade, traz pão que ele fez, traz aquele amor de avô, que é amor sem responsabilidade, que é privilégio de envelhecer com alguém que você amou ajudar. Luciene vem sábado. Ela e Marina vão para a cidade fazer compras de roupa, porque Marina cresce rápido e roupas não acompanham. Vão comer pizza. Vão ser mãe e filha de um jeito que é diferente daquele que eu sou mãe, mas é real. A vida é tipo saudável agora. À noite, que quase perdi tudo de novo. Mas teve uma noite, foi uns 3 meses atrás, que me lembrou quão frágil tudo é. Marina ficou doente. Não era febre como da primeira vez. Era dor de cabeça que não passava, vômito, rigidez de pescoço, sinais que toda mãe que passou por susto aprende a reconhecer rapidinho. Lembrei de meningite. Chamei o carro de praça. Levei ela para o hospital na cidade.
aquele hospital onde a gente tinha ficado quando ela quase morreu de bronquite. Esperei enquanto fazia um exame. Não era meningite, era enxaqueca com febre, coisa rara, coisa que vinha do estresse de escola, de testes. Mas aquelas horas de espera, aquelas horas quando a gente não sabe, foram piores que qualquer dor física que eu tinha sentido, porque aprendi que medo de perder Marina não diminui, só muda a forma. Antes era medo de abandono. Ela podia simplesmente desaparecer como tinha aparecido. Agora é medo de morte. É medo de que ela crescer significa que cada dia ela está mais perto de estar adulta, de ir embora, de viver vida dela que pode não ter espaço para mim. Quando ela ficou bem, quando o médico disse que era só enxaqueca e ela dormiu, eu chorei. Sentei na cadeira do hospital e chorei pelo próprio egoísmo de querer segurá-la para sempre, de ter medo de deixá-la crescer. Marina acordou e me viu chorando. "Mãe, tá tudo bem?" perguntou. "Tudo bem, filha. Só estava com medo de te perder." Ela pensou um pouco. Depois disse algo que me quebrou o coração de novo. "Você não vai me perder. Mesmo quando eu crescer e for embora, você não vai me perder, porque você é minha mãe. Isso não muda." 12 anos. Essa criança tem 12 anos e entende coisa que levou eu 47 para aprender. Reflexão sobre o encontro. Às vezes as pessoas me perguntam: "Você acha que foi destino? Que era para vocês se encontrarem?" E eu respondo com honestidade: "Não sei. Pode ser que tenha sido destino. Pode ser que tenha sido apenas estatística. Tem criança perdida, tem mulher solitária, tem estrada entre as duas. Probabilidade diz que em algum ponto elas vão se encontrar. Pode ser que tenha sido coincidência. Pode ser que tenha sido Deus, se você acredita em Deus. Mas o que eu sei com certeza é que foi escolha. Minha escolha de parar, escolha de estender mão, escolha de não soltar quando podia ter soltado, e a escolha de Marina, porque ela também escolheu, de confiar, de deixar ser amada, de permitir que aquela solidão se tornasse conexão. Se não tive feito aquela escolha naquele dia, Marina teria morrido, ou teria crescido em abrigo, ou teria sido adotada por outra pessoa, teria tido vida diferente. E eu teria continuado morta de um jeito que não é morte. Então, destino ou coincidência, o que importa é que a gente escolheu viver junto. O que aprendi que gostaria que alguém tivesse dito antes sobre solidão? Não é coisa que você resolve. É coisa que você aprende a viver. Depois, se tiver sorte, é coisa que alguém compartilha com você e deixa de parecer tão pesado. Sobre amor. Não é sentimento que vem pronto. Amor é escolha repetida todo dia. É ação. É sentar na cama de alguém que tem febre e passar pano frio toda meia hora. É ouvir história que alguém precisa contar, mesmo que você já tenha ouvido 1000 vezes. É deixar alguém quebrar seu coração e depois recolar ele de novo. Sobre mãe. Qualquer pessoa pode ser mãe se quiser. Não precisa ter parado na gravidez. Precisa apenas de decisão de estar presente quando alguém precisa. Sobre ajuda. Quando você vê alguém caindo, para. Não ande para o lado. Não ache que alguém mais vai ajudar. Para e estende a mão. É simples assim. Humanidade é coisa simples que a gente complica demais. Sobre esperança. Esperança não é coisa abstrata. Esperança é criança que dorme no quarto ao lado. Esperança é pão quente. Esperança é promessa de que amanhã é dia novo. O que mudou na fazenda? A casa não é mais aquela casa pequena de mulher solitária. Tem cores agora. Marina pintou o portão de azul. Aquele azul que é cor de céu limpo em Tocantins. A varanda tem plantas de todos os lados. Trabalho de Marina, que começou como hobby e virou paixão. Tem histórias agora. Aquela casa era sepultura quando Donato morreu. Depois virou refúgio. Agora é lar. O quarto de Marina tem desenhos na parede. Tem livros. Tantos livros que ela pede da biblioteca. Tem prêmios de escola, porque ela é boa aluna, porque se esforça, porque quer alcançar algo.
A cozinha cheira a pão quase toda semana. A gente faz junto agora. Ela faz massa, eu forno. Compartilhamos o processo. A fazenda produz mais porque tem mais mão, mas também produz com propósito. Não é apenas sobrevivência, é criação. É fazer algo que alimenta pessoas que você ama. Cartas que nunca escrevi. Algumas noites eu penso, e se eu escrevesse carta para aquela mulher que deixou Marina, para Luciene antes dela voltar? E se eu falasse, você não é vilã dessa história, você é vítima também. Você fez a melhor coisa que conseguia fazer naquele momento. Você deixou sua filha com alguém de quem confiava. Não era sua culpa que essa pessoa falhou. Você merece perdão. Você merece segunda chance. Você merece acreditar que pode ser mãe novamente. E talvez de alguma forma, porque Marina a escolheu, porque Marina a permitiu de volta. Você já tem. Às vezes, eu penso em Donato e me pergunto o que ele acharia disso tudo. Acho que ele gostaria. Donato era homem bom. Tinha falhas como todo mundo, mas era bom. Amava fazer coisas crescer. Tinha paciência com planta, com animal, com gente. Acho que ele teria amado Marina. Acho que ele teria dito, Marina, você quer aprender a mexer com cavalo? E depois teria ensinado ela tudo o que sabe sobre cuidado, sobre respeito pelos animais, sobre como força verdadeira é saber quando não usar força. Acho que ele teria feito ela rir com aquelas histórias que ele contava. Histórias meio idiotas, meio sábias, sobre as coisas que aconteciam na estrada. Mas ele não está aqui, e está tudo bem. Porque a vida segue, porque a gente não fica esperando pessoa que se foi volta. A gente deixa ela ir, guarda na memória, e depois a gente abre espaço para outras pessoas. Donato abriu espaço para Marina, e Marina, dessa forma que criança tem de transformar tudo, tornou a morte dele significado ao invés de apenas vazio. Eu estou envelhecendo. Tenho 52 anos agora. A primeira vez que pensei nisso, achei que era coisa distante. Agora é coisa próxima. Posso ver ela chegando. Cabelo começou a ficar grisalho. Rugas nas laterais dos olhos. Não são rugas de tristeza, são rugas de rir, de vento, de estar viva de verdade. Corpo dói mais. Costas, joelhos. Trabalho na fazenda é mais cansativo, mas não tenho medo de envelhecer agora, porque Marina está aqui, porque quando eu ficar velhinha, quando eu for a pessoa que precisa de ajuda, eu sei que ela vai estar aqui, que ela vai trazer pano frio quando eu tiver febre, que ela vai me ajudar a encontrar significado naquilo que resta. Envelhecer com alguém é privilégio, envelhecer só é morte lenta. O futuro Marina quer ser professora, talvez de artes, talvez de português, quer ficar na vila, pelo menos por enquanto. Quer fazer diferença aqui, e eu vou deixar, porque não é trabalho de mãe prender criança para não ficar sozinha. Trabalho de mãe é soltar, é deixar crescer, é virar para ela e dizer, você consegue, vá. Se ela quiser sair daqui, ir para a cidade maior, ir para a universidade, ir embora, eu vou estar aqui torcendo. E se ela quiser ficar, se ela quiser reconstruir essa vida junto comigo, se ela quiser criar suas próprias crianças nessa fazenda, também vai estar bom. O que importa é que seja escolha dela. Se você está sozinho, saia de casa. Não precisa sair longe. Pode ser até portão da sua casa, mas saia. Porque vida está lá fora, e ela bate na porta de quem está disposto a abrir. Se você vê alguém caindo, para. Não é trabalho seu salvar o mundo, mas é trabalho seu de ser humano. Não virar a cabeça quando alguém precisa. Se você tem medo de amar, sinta o medo. Mas não deixe o medo ser guia. Porque pessoa que nunca amou realmente, nunca viveu realmente. Se você perdeu alguém, eles não voltam. Mas eles deixam espaço vazio que outras pessoas podem entrar. Deixe entrar. Deixe aquele vazio ser preenchido com novo amor, novo propósito, nova vida. Se você é criança que foi abandonada, você vale. Você merecia ser cuidada naquele tempo e merece ser amada agora. Perdão para quem deixou você, porque perdão é para você,
não para eles. Deixe aquele passado ser coisa que passou e viva o futuro que está aqui agora. Se você é mãe que deixou seu filho, existe perdão, existe chance de voltar. Não vai ser igual ao que seria se tivesse ficado, mas pode ser real. Marina me ensinou isso. Hoje à noite, Marina dorme cedo porque tem prova amanhã. Eu fico acordada, como sempre. Mas agora não é solidão que sinto quando fico acordada. É responsabilidade, é amor, é presença que dorme no quarto ao lado. Olho para a casa, essa casa que foi sepultura, que foi refúgio, que agora é lar. Olho para aquele céu imenso de Tocantins, aquele céu que é sempre assim, infinito, sem respostas claras. E eu penso, isso é vida, isso é real, isso é aquilo que eu esperava sem saber que estava esperando. 5 anos atrás, eu não sabia que era possível. 5 anos atrás, eu acordava e pensava que era tudo que tinha. Agora eu acordo e agradeço. Agradeço pelo encontro, agradeço pela criança que apareceu na beira da estrada, agradeço pela escolha que fiz de estender a mão. Porque algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, quando você estende a mão para alguém que está caindo, aquele gesto salva você também. Aquele gesto de parar, de ver, de não virar a cabeça. Aquele gesto muda tudo. Marina dorme. Ela tem cabelo espalhado na cama, cabelo comprido agora, cabelo de menina que está virando moça. Ela tem expressão de paz, aquela paz que vem de saber que é segura, que é amada, que é casa. Aquela criança que encontrei na beira da estrada, aquela criança que era osso, febre, desespero, agora é pessoa que sonha, que quer fazer diferença, que acredita em bondade mesmo tendo visto o pior da humanidade. Aquela criança salvou minha vida e eu tive a honra de salvá-la também. Isso é reciprocidade, isso é amor, isso é tudo que importa.